Continuamos a analisar o que está a acontecer na Turquia e na Síria e a tentar traçar os possíveis paralelismos com o que poderia ser um sismo desta magnitude e desta intensidade em Portugal. Contamos agora com a análise de Paulo Lourenço, engenheiro civil, professor catedrático na Universidade do Minho, participou numa pool para a prevenção de sismos nos Açores. Muito bom dia, Sr. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Todos os analistas que têm passado pelas emissões da CNN Portugal nos têm dito que não é uma questão de se, é quando vai acontecer um sismo de grande intensidade e de grande magnitude em Portugal. Partilha desta perspectiva de que Portugal vai ser novamente afetado por um sismo destruidor, só não sabemos é quando. Não, isso é claro, quer dizer, hoje em dia a ciência não é capaz de prever a ocorrência dos sismos, nem onde eles vão ocorrer, nem que com que magnitude. Mas é certo que Portugal tem uma história de sismos, seja nos Açores, por exemplo, em 80 e nos anos 98, em que sismos que agora falamos muito nas imagens catastróficas que vemos de colapsos completos, também temos de falar quem os paga, e quem os paga é sempre a sociedade e os contribuintes. Portanto, nos Açores nós falamos nos dois sismos relativamente recentes, em percentagens do PIB de 10% e 40%. E, portanto, isso são custos incomportáveis e implicam uma falência para o país, por exemplo, um sismo que afete a zona de Lisboa e de Vale do Tejo, certamente. E neste momento, o que é que prevê que aconteceria em Portugal perante um sismo com uma magnitude de 7.7 ou 7.8 como este e com um nível de intensidade também forte no centro ou no sul do país, na região de Lisboa ou no Algarve, que julgo serem neste momento as regiões mais expostas ao risco? Correto, portanto, vamos dizer assim, a região de Lisboa tem uma falha próxima, que é a falha do Vale do Tejo, e essa falha é uma falha que a probabilidade de acontecer um sismo como este é inexistente, porque é um sismo de enorme dimensão. Depois temos a geração de sismos na ligação da placa euroasiática e africana, e portanto, vamos dizer, a sudoeste de Cabo de São Vicente, e aí certamente poderá acontecer um sismo de grande dimensão, que afetará a zona do Algarve, que é uma zona muito exposta por ter muita construção e construção cara, e a zona de Lisboa, porque também tem uma enorme construção e, portanto, a exposição é muito alta. Nós falamos de números, e este número que vemos de 7.7 ou 7.8, depende de quem o mede, ou até 8, depende muito das medições. Este é um sismo muito próximo e, portanto, é um sismo que, na realidade, nós nem temos muita história. Mesmo a Turquia, que tem sismos recorrentes, não tem muita história. E digamos, o que está previsto na regulamentação turca é um sismo de menor dimensão. Agora, esta catástrofe que nós vimos é não aceitável para a sociedade e, de facto, demonstra que algo está bastante mal, porque nós esperamos que quando um sismo é de grande dimensão não haja colapso completo dos edifícios. Os edifícios cumpram a sua missão essencial, fiquem danificados, mas salvem vidas. E isso não aconteceu. O que nós temos na Turquia é que nesta zona, de facto, há uma construção intensa muito grande e a maior parte destes edifícios, quase todos, são edifícios relativamente recentes. São edifícios que foram construídos, muitos deles, entre os anos 80 e os anos 2000, 2000, certo? E, portanto, ainda com a regulamentação também antiga na Turquia, nós hoje em dia, eu diria que a regulamentação está muito mais avançada, mas é verdade aquilo que tem sido comunicado e que disse o meu colega ainda há pouco que passaram na peça, que é não há verificação. E, portanto, nós temos o património construído antigo, que tem de ser avaliado, e existe normativa para isso desde 2019, e, portanto, sempre que há uma obra de grande valor ou de grande dimensão em termos da área, ou a estrutura está muito danificada ou vai ser alterada, hoje em dia é necessário um relatório de avaliação de segurança sísmica, em todo o país, mas é necessário um relatório, mas ninguém valida o relatório. Da mesma forma, faz-se um projeto de execução de um edifício e ninguém o valida, enquanto que se valida as telecomunicações, valida-se a parte térmica, porque entra na nossa conta de eletricidade todos os dias, valida-se a acústica, porque é preciso uma avaliação acústica para as pessoas serem incomodadas com o ruído, mas nós, como sociedade, não implementamos em Portugal uma forma que nas zonas que, digamos, o perigo é maior,
revisão de projeto. Isso existe em Itália, por exemplo. Em Itália, nas zonas de maior perigosidade, os municípios são obrigados a fazer uma revisão de projeto. Acho que é uma alteração importante para o futuro, digamos, da nossa sociedade, estar mais preparada. Então estas imagens que nós temos estado a ver desde ontem, sobretudo da Turquia, em que no mesmo quarteirão vemos edifícios de pé, alguns muito pouco danificados, e edifícios que desabam como se fossem castelos de areia, provavelmente estamos a falar de edifícios, os que ficam de pé, que já foram construídos com proteção contra sismos, e aqueles que desabam são aqueles que não têm qualquer tipo de proteção. O mesmo cenário poderíamos ver na Grande Lisboa. Poderíamos ver edifícios a manterem-se de pé e edifícios a ruírem desta forma. Certamente, porque há edifícios antigos que foram todos construídos antes da regulamentação moderna, e isso será possivelmente, digamos, em todo o país, se calhar 60% ou 70% do património. E depois temos os edifícios mais recentes. Mesmo os edifícios mais recentes, alguns estarão de pé, poderão estar de pé porque foram bem concebidos e bem executados, e outros que foram ou mal concebidos ou mal executados, ainda que recentemente, teoricamente cumprido com a regulamentação, mas não cumprindo. E, portanto, a única forma, eu diria, de estarmos seguros que o país está mais pronto para não sofrer uma catástrofe semelhante ao que nós observamos, é começar por tudo o que se faz novo ser efetivamente revisto e validado. E intervir nesses edifícios mais antigos que não foram construídos segundo as novas normas, estamos a falar de intervenções muito caras, professor. Transformá-los em edifícios protegidos do risco sísmico são intervenções muito caras? Pois, é uma pergunta difícil. Eu diria que normalmente alguns destes edifícios nunca poderão ser tão seguros como um edifício moderno. Mas eles também já cumpriram parte da sua função, porque já estão aí, se calhar há 200 anos ou 300 anos. Mas, por exemplo, em Itália, onde tem havido programas de apoio governamental fortes, quer à reabilitação térmica, quer à reabilitação sísmica, que passam essencialmente ou por um apoio financeiro ou por uma redução do IMI, por exemplo, a longo prazo, os valores têm sido, em alguns casos, muito elevados do meu ponto de vista, nomeadamente em edifícios que vemos destes, edifícios mais altos, em estruturas de armamentão armado, feitas se calhar nos anos 60 ou nos anos 80 do século passado, e em Itália tem-se observado que a combinação de uma reabilitação energética e uma reabilitação sísmica atinge por vezes valores que são 30% a 50% da construção de um edifício novo. Isto é um valor muito elevado, do meu ponto de vista, e temos de fazer muito melhor. Quando falamos num edifício, por exemplo, de alvenaria antigo, muitas vezes há medidas muito simples que passam por promover a ligação entre os diferentes componentes do edifício, por exemplo, entre um pavimento e uma parede. Nós fizemos por exemplo, ensaios na mesa sísmica de Loné. Portugal está muito bem equipado numa mesa sísmica tridimensional, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que permite ensaiar um edifício até 40 toneladas. E nós fizemos, e está disponível na internet, por exemplo, imagens de edifícios reforçados, que com reforço muito, muito económico, vamos dizer, por exemplo, num edifício de 4 ou 5 pisos, podemos estar a falar de 50 mil euros ou 100 mil euros, conseguir aumentar a capacidade do edifício, por exemplo, mais 50% ou para o dobro. E isso, por vezes, é a diferença entre matar toda a gente ou proteger vidas. E, portanto, eu diria, a normativa atual obriga a reforçar os edifícios sempre que há uma operação de reabilitação. Sim. Isto é importante que as pessoas saibam. Claro que é. E se pensarmos em edifícios públicos, e estou a lembrar-me particularmente de escolas e hospitais, essa fiscalização de que falávamos há pouco torna-se ainda mais relevante e a atenção às novas construções também. Isso está a ser feito? Há uma preocupação relacionada com este tipo de edifícios ou aquilo que vê neste momento preocupa-o? Eu diria que, do ponto de vista, novamente, de enquadramento regulamentar, por exemplo, uma escola, um hospital, uma esquadra de polícia,
uma grande ponte, por exemplo, é pensada para ser mais segura que um edifício de habitação. Pelas razões evidentes que estas infraestruturas têm de se manter de pé. É inconcebível que um hospital sofra um colapso no caso de um sismo, porque isto, obviamente, impede o tratamento das pessoas que sofreram, que estão feridas. Isso está incluído na visão moderna da avaliação de segurança e, portanto, na prevenção contra catástrofes. Novamente, eu diria que em muitos casos a figura de revisão de projeto, que é importante, faz-se exclusivamente nas muito grandes obras e tem de passar às obras mais pequenas. É evidente que em muitos casos, nas construções hospitalares, por vezes existia capital técnico, os próprios técnicos que faziam. Mas hoje em dia, com o envelhecimento que conhecemos da função pública e na redução da substituição de pessoas que se tem observado, muita dessa capacidade técnica dos organismos, vamos dizer, estatais, tem desaparecido. Essa é uma realidade. E, portanto, eu diria, passaria novamente por alterarmos a legislação e ser obrigatório, em zonas em que o perigo é elevado, haver uma revisão de projeto. Uma revisão de projeto. E fica essa ideia muito pertinente neste Serenojo. Professor Paulo Lourenço, mais uma vez agradeço-lhe todas as reflexões que partilhou connosco e estas chamadas de atenção numa altura em que tentamos, de alguma forma, que a situação que aconteceu e que está a acontecer na Turquia e na Síria sirva de alguma aprendizagem para outros países como Portugal. Continuação de bom dia e bom trabalho.